Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Amém? Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 17. A palavra diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Senhor Jesus, nós queremos render ao Senhor as nossas vidas, nós queremos render ao Senhor esse momento, queremos dedicar esse momento ao Senhor, queremos render ao Senhor o nosso ser, tudo que temos, tudo que somos, queremos render ao Senhor a nossa completa dependência ao Senhor. Nós queremos reconhecer a Tua majestade nessa noite. Nós queremos reconhecer quem o Senhor é nessa noite, por meio da Tua palavra. Nós pedimos que o Teu Espírito possa estar no nosso meio, agindo em nossos corações, nas nossas vidas, fazendo com que nós estejamos na condição de um coração contrito, quebrantado, cujo qual o Senhor não despreza. Espírito Santo, nos ajude no entendimento da Tua palavra. O Senhor diz que estaria conosco até a consumação dos séculos. O Senhor disse, Jesus, que nos enviaria um Consolador, o Espírito Santo, o nosso amigo, que estaria nos guiando, que estaria, Senhor, nos direcionando pelo caminho, nos fazendo lembrar das palavras que o Senhor havia dito. Que hoje se cumpra mais uma vez essa Tua palavra nas nossas vidas e possamos ser lembrados pelo Espírito daquilo que diz respeito à Tua palavra, aquilo que diz respeito ao Teu reino, aquilo que diz respeito à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, para que possamos caminhar no entendimento do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, como nosso mestre aí disse, nós tivemos aí uma turma ontem, né, que nós ministramos aqui algumas aulas a respeito, né, do nosso entendimento, como nós caminhamos, como nós olhamos para a palavra em relação a diversos assuntos. E um deles, né, essa é uma aula que eu ministro, que fala sobre o reino. E eu tenho me debruçado muito sobre esse tema. Eu tenho estudado muito sobre esse tema. Eu faço teologia e uma das aulas que eu tive nesse semestre foi sobre o reino. E eu fui muito impactado com esse tema, então eu tenho me debruçado muito sobre esse tema. E eu vejo o quanto isso é essencial, o quanto isso sabe, como diz o nosso evangelista Vicente, quanto isso é basilar, o quanto isso, sabe, faz parte das nossas bases, o quanto isso faz parte para o nosso entendimento, para a nossa caminhada com Cristo, para a nossa caminhada com o Senhor, o quanto isso é importante. Meu Deus, o quanto isso é importante. Isso é tão importante que para mim, todo mês, a gente tinha que ter uma palavra que estivesse voltado para esse ponto, até a igreja inteira ficar na massa do sangue esse assunto, porque é muito importante. E aí eu, olhando para o louvor, eu me quebrantei muito, porque como o Senhor é maravilhoso, as músicas que foram, os louvores que foram ministrados hoje, aponta para tudo que nós vamos falar nessa noite, né? Nós vimos louvores que falavam de escamas que caíam, sabe, o Senhor que quando nos toca faz com que a nossa visão ela seja mais clara a respeito de diversas coisas, principalmente dele mesmo, do reino, né? Nós vimos louvores falando a respeito do rei, desse rei, do nosso rei Jesus. E esse tema ele é algo que me chama muita atenção, até porque é um tema central na mensagem de Jesus Cristo.
É um tema central no Evangelho de Jesus Cristo, como a gente pode observar aqui no Evangelho de Mateus, no versículo 17, fala: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando fala daí passou Jesus, é porque está dando uma ideia de que quando Jesus iniciou o seu ministério, a primeira coisa que ele veio falar diz respeito à mensagem central do seu evangelho, a mensagem central daquilo que Jesus veio falar conosco, que fala a respeito do reino de Deus. E aí, queridos, o reino de Deus, nós sabemos que diz respeito a um governo, diz respeito a um governar de Deus. Eu estou fazendo dando essa entrada aqui, trazendo esse primeiro momento, para que a gente possa entender algo lá na frente que é o ponto principal dessa mensagem, tá? Então, o que nós entendemos sobre reino, entenda, o reino de Deus, ele não consiste em algo físico, em algo que nós possamos ver, né? Eu falei isso ontem, inclusive, na aula. Não diz respeito a algo que seja palpável, que nós possamos ver, que possamos estar lá, ir para lá, ou algo que nós estamos esperando para adentrar. Não fala sobre isso. O reino de Deus fala sobre um governo. O reino de Deus fala sobre um governar de Deus. E esse governar de Deus, ele foi anunciado por João Batista. Quando João Batista iniciou seu ministério, a palavra dizia que ele seria uma voz que clamava no deserto, e essa voz falava algo. Essa voz falava a respeito do reino de Deus. Ele falava: arrependei-vos, arrependa o seu pecado, seja batizado, porque o reino de Deus está próximo, está vindo, está se aproximando. Então, João, ele veio anunciar esse reino. Jesus, quando ele iniciou seu ministério, Jesus, ele veio estabelecer esse reino. Depois que Jesus, morre na cruz, ressuscita, é levado, aí a igreja, quando inicia, a igreja então passa a propagar esse reino. Então são 3 momentos: o primeiro com João, o próximo com Jesus e o outro conosco, a igreja. O reino de Deus, ele vai ser propagado por nós. Lembra disso, mais à frente, lembra, nós, repete comigo, fala: nós, a igreja, iremos propagar o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, como eu havia dito, o reino, ele é esse governo, o governo de Deus sobre nós. O avanço do reino de Deus no mundo passa pelo aperfeiçoamento da nossa humanidade. Quando crescemos em paixão, por exemplo, pelo próximo, quando nós perdoamos alguém, quando nós pagamos o mal com o bem, quando nós agimos em conformidade com um princípio ou com um valor que aponta para esse governo, para esse reino, aponta para a pessoa de Cristo, nós estamos evidenciando esse reino, nós estamos propagando esse reino, nós estamos falando da nossa humanidade cristã, da nossa humanidade, da humanidade desse reino. E eu estudando, e aí eu conversando com a Gleice, a gente ficou naquela conversa, e aí ela chegou a entender que essa humanidade estaria voltado para algo, digamos assim, aqui, terreno, natural, humano, mas não. A nossa humanidade em Cristo, ela olha para o outro, e aí você não é se condoer, mas você consegue ver, por exemplo, você consegue enxergar que falta algo, e porque falta algo do lado de lá, você se vê
na oportunidade, na obrigação de ter que liberar um perdão, por exemplo. Você se vê na condição de, por exemplo, não ter que guardar uma mágoa, de ter que guardar um rancor, de ter que guardar algo desse ponto, que infelizmente vai apontar para o pecado. Não, você não vê dessa forma, porque a sua humanidade em Deus, no Senhor, com essa visão de reino, faz com que de você possa reverberar quem é Cristo. E aí, as pessoas não vão conhecer Cristo pelo que você fala, mas pelo que vê em você, pelo que vê em nós. E entenda, o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria. Em quem? No Espírito Santo. Cara, se eu ando, e isso vai falar muito aqui no Sermão do Monte, a gente vai ver muito sobre isso, Então nós vemos a expressão de Cristo através de nós, Cristo se expressando através de nós. E aí eu costumo falar que não deve existir espaço, por exemplo, no coração de um nascido de novo, que faz parte desse reino. Cara, para mim, de verdade, é inconcebível ter que permanecer um ódio no coração de uma pessoa dessa. Para mim é inconcebível. Sabe, permanecer angústia, permanecer ódio, raiva, permanecer ainda mais sobre alguém. Cara, meu Deus, e aí a gente olha e Jesus fala, cara, como que nós podemos dizer que amamos a Deus, se nós não conseguimos amar a quem nós vemos? É uma incoerência, porque, sabe, é como se eu me colocasse numa condição de mentiroso. Cara, não tem como. Não existe essa possibilidade de alguém amar a Deus e ele odiar quem é próximo, ainda que seja um inimigo. Porque o reino, ele fala, cara, ame o teu inimigo, ore por ele. Cara, que recompensa você tem se você amar quem te ama? Então, o reino de Deus, esse governo de Deus, ele aponta para essas coisas. Às vezes a gente coloca o reino de Deus como algo, meu Deus, mas o reino de Deus, irmãos, ele é tão simples, ele está tão próximo, como o próprio Jesus diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Porque está próximo o reino de Deus. Como assim está próximo? Será que é algo que está por vir, e aí é o mês que vem, é no ano que vem, ou é daqui a 5 anos, e aí esses 5 anos está bem próximo comparado a 100 anos, sei lá. Mas quando a palavra diz está bem próximo, o próprio Jesus, quando ele estava lá, ele pregando, ele dizia, o reino está próximo, está aqui. O rei, esse rei, Jesus, que é o rei desse reino, que é quem governa esse reino, porque Cristo governa, Cristo é o rei desse reino, Ele é quem governa. E aí ele dizia, o reino está próximo. E aí ele dizia, está próximo, porque assim como a palavra está tão perto da minha boca, assim o reino está próximo de nós. Por quê? Porque basta uma atitude. E qual? Jesus diz, arrependei-vos. Ele diz, arrependei-vos, porque está próximo o reino. Então, a condição é arrependimento. Eu me arrependo das minhas mazelas, eu arrependo dos meus pecados, eu arrependo desse orgulho, eu arrependo dessa mágoa, eu arrependo dessa angústia, eu arrependo dessa raiva, eu arrependo disso, eu arrependo daquilo. Porque eu entendi que o reino está bem próximo. Porque quando eu arrependo, o reino, ele toma lugar. Porque a condição é arrependimento. Eu arrependo e recebo do reino. Amém?
Glória a Deus. Queridos, o reino ele cresce em silêncio. O reino ele cresce em silêncio como fermento na massa. Mateus 3,13. Isaac, meu lindo, eu vou falando e aí à medida que eu falo a passagem você publica, tudo bem? Você coloca, tudo jóia? Então, Mateus 13,3. Mas seus efeitos são profundos e duradouros. Os efeitos de quê? Os efeitos desse reino que cresce silenciosamente em nós. Assim como o fermento na massa, num bolo, vai crescendo. Por isso, crescer em espiritualidade é também crescer em humanidade. Aí, por que eu estou falando isso? Porque, irmão, as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente, amém? Então, quanto mais eu busco no Senhor e eu cresço em Deus, eu me torno mais espiritual no Senhor. E aí, eu ouvi um homem de Deus, numa aula minha, falando o seguinte, ele disse assim, eu acredito que quanto mais nós crescemos na nossa humanidade, mais somos espirituais. E eu concordei em partes, porque em partes faz sentido, mas eu meio que inverti. Quanto mais eu cresço em espiritualidade, quanto mais eu cresço, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais a minha humanidade ela cresce, ela desenvolve. Por quê? Porque quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu me aproximo dos seus atributos, dos seus princípios, dos seus valores. E quanto mais eu me aproximo dos seus princípios, dos seus valores, mais eu me pareço com Ele, mais eu me torno quem Ele é. E a minha humanidade, para olhar para o próximo, para perdoar você quando você pisar no meu calo, ainda que seja 70 vezes 7 num dia, isso acontece. Aí dessa forma, a minha humanidade para olhar a minha esposa, quando ela falhar comigo, isso não vai ser difícil, porque eu entendi a visão do reino, os óculos, as lentes pelo qual eu vejo o mundo, esse mundo, é diferente, porque eu me tornei uma pessoa espiritual, e aí eu passo a discernir as coisas de forma espiritual, e aí a minha humanidade, ela vai lá para cima, e aí eu passo a olhar o próximo com mais amor, com misericórdia, eu passo a olhar o próximo, sabe, com zelo, sem pensamentos iníquos, sem pensamentos maus a respeito. Você olha para alguém que você sabe que ela está em pecado, mas você não olha com olhar de condenação, miserável, está em pecado, olha aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Não, o olhar é diferente, o olhar é de graça, de misericórdia, sabe, de clamor por dentro. Porque o Sermão do Monte fala que felizes são aqueles que choram, por conta do quê? Do pecado. Por conta do pecado. Porque ele olha para o próximo, ele olha para ele mesmo. Ele olha para ele mesmo na condição de um pecador, entendendo como é que é essa visão de reino, do reino, com as lentes do reino. O olhar é diferente. Como diz aí hoje, a pegada é diferente. A forma de se comportar é diferente. E dessa forma, meu Deus do céu, é lindo porque Jesus, Jesus ele vai sendo visto, sabe, na tua vida. Jesus vai sendo visto de uma forma extraordinária, onde as pessoas vão sentir gosto de poder conversar com você, de poder buscar você um conselho, de estar com você, de saber o que é que você tem, porque ele também quer, porque ele está vendo que isso é bom, que isso é maravilhoso. E aí você passa a exalar quem Cristo é. Não precisa da religião, de dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou da igreja tal, que eu sou isso, que eu sou... Não, é com as nossas ações,
com as nossas atitudes, com o nosso linguajar, do ponto de vista do reino, sabe? É como nós nos comportamos, é como nós agimos, é quando nós damos uma túnica, quando nos pedem a capa, é quando nós damos a outra face, quando nos dão, sabe, de um lado, é quando nós corremos outra milha, quando nos pedem para correr uma. Assim é, meu Deus do céu, dentro da nossa casa, na nossa família, primeiramente ali. E aí a árvore que é boa, ela vai dar os frutos bons. A fonte, quando ela jorra água doce, ela não pode jorrar uma água amarga junto também. Não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. E aí, querido, se falando, irmãos, do reino, nós sabemos que um reino, ele tem um rei, correto? Senão não faz sentido ser reino. Nós temos um território, e nós temos também suas leis, e também nós temos os seus súditos. Nós temos um rei nesse reino. Esse rei nós já vimos, já falamos sobre. Esse rei é Jesus. Isaías 9, 6, 7. Quero ler aqui com vocês. Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo. Lembra que eu falei que o reino fala de governo? O reino é o governo de Deus. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Agora, Isaac, por gentileza, Colossenses 1,13. Então nós estamos falando do reino como tendo um rei, claro que tem que ter um rei. Aí Colossenses aqui 13 diz, 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, repete comigo, fala reino, do seu filho, do filho do seu amor. Confere comigo, queridos, que Jesus é o nosso rei. Jesus é o rei desse reino. Jesus é quem governa esse reino. Jesus é o rei que nos redime, nos liberta do domínio do pecado e nos conduz a uma nova realidade, um reino de luz, paz e perdão. Ele é tanto o rei quanto o caminho para entrar nesse reino. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o rei que governa esse reino. E aí, meu amigo, nós precisamos, por isso que eu falei que essa mensagem ela é muito profunda, nós precisamos, sabe, nos aprofundar nisso. Então eu sugiro que você se debruce nesse tema também na sua casa, quando você for ler sua Bíblia, procura lá uma Bíblia de estudo, procura lá sobre o reino, dá um Google, procura sobre o reino, alinha com a Bíblia para ver se está ok. Mas, querido, se debruce sobre esse tema, porque nós precisamos entender sobre o governar de Jesus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender isso, e aí você vai entender porque nós precisamos saber sobre isso. Amém? Glória a Deus. E aí, além de um rei, nós sabemos que um reino também precisa ter um território, não é isso? Ao contrário dos reinos terrenos, o reino de Deus não tem fronteiras geográficas. Seu território é o coração do homem. Quando os fariseus questionaram sobre a vinda do reino, Jesus respondeu, Isaac, por gentileza, Lucas 17, 21. O reino começa no interior, mas não fica apenas ali. Ele se manifesta nas ações, no perdão, na generosidade, na reconciliação, na busca pela justiça.
Toda vez que um coração se rende a Cristo, o reino avança. Lucas 17:20, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência. Coloca o próximo. Nem dirão ei-lo aqui, ou ei-lo, ou está, ou lá está, porque o reino de Deus está aonde? O reino de Deus está dentro de vós. Então, falando desse território, porque um reino tem um rei, tem um território. Esse território somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus. Nós somos o território do reino de Jesus. Nós somos o território desse governo de Deus. Agora, como que eu posso ser o território desse reino, meu Deus? Como que eu posso ser o território desse reino? Se eu nem entendo sobre o governar de Deus sobre a minha vida, se eu nem sei nada a respeito, se eu não tenho o governo de Deus sobre a minha vida, se é eu que governo a minha vida, se é eu que dito as regras para a minha vida, se é eu que tomo as rédeas, se é eu que faço, é eu que dito, é eu que tomo a direção, é eu que decido. Aí a Bíblia desse é assim: já sou eu que vivo em mim, e não Cristo. Para esses, a Bíblia, essa passagem, ela é o contrário. Já não é Cristo quem vive em mim, mas eu vivo em mim. E a Bíblia diz, irmãos, que já não é nós. Esse território foi tomado. Se você é um nascido em Cristo, se você é se você decidiu por Cristo um dia na sua vida, entenda, você é o servo da orelha furada. Você é o servo da orelha furada. Para quem não sabe o que é isso, na lei, antes de Cristo, um certo senhor que tinha lá um escravo, para dizer que aquele escravo era dele, ele furava a orelha do cara e botava uma argola na orelha do cara e dizia: esse servo é meu. Ele não vai para lugar nenhum, ele é meu, está sob o meu domínio. Quando você opta por Cristo, quando você decide quando você decide por Cristo, você se declara como escravo da orelha furada. Você se coloca como um súdito nesse reino. E aí você entende que você passou a fazer parte desse governo. Aí você entende que alguém governa sobre você. Aí eu não devo andar em pecado. Eu não posso andar do jeito que eu quero e que eu decido. Eu não posso viver como eu entendo que eu quero viver. Não é assim. Eu preciso entender que eu sou, aí o próximo, súdito. Eu preciso entender que eu sou um desses súditos nesse reino. Eu preciso entender que eu sou esse servo da orelha furada. Os súditos desse reino são aqueles que recebem a Jesus e reconhecem o seu senhorio sobre suas vidas. Eles não vivem mais como órfãos espirituais. Então o reino, ele também tem os seus súditos. E aí esses que entenderam que é um servo da orelha furada, eles não vivem mais como órfãos espirituais. Eles entenderam que se tornaram filhos, mas como filhos que conhecem o Pai. Filhos que conhecem esse rei, filhos que conhecem esse governo, filhos que reconhecem esse governar sobre sua vida. Os súditos, João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam a Cristo, todos quantos receberam esse rei, todos quantos entenderam que existe um governo e se submeteram a esse governo, entenderam que são súditos desse reino, o que aconteceu com esses, meus amigos? Deu-lhes o poder
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome, aos que creram nesse governo, aos que creram nesse reino, aos que creem nesse rei. Lhes foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Só que sabe o que acontece? Muitas pessoas vivem de domingo a domingo como órfãos. Eles não entenderam. Eles vivem como órfãos. Eu não vou me delongar sobre esse ponto, órfãos, porque, irmão, eu estudando sobre isso, meu Deus, que desgraça é para a vida de um cristão que vive como órfão. Ele não entende o que é ser, ele não entende a paternidade, ele não sabe o que é isso. Ele não entendeu sobre isso. E ele precisa entender a paternidade de Deus. Amém? Esses súditos sabem quem são, vivem debaixo da autoridade do rei e expressam sua cidadania celestial com atitudes que revelam o caráter de Cristo. Já não vivem guiados pelo mundo, mas pela obediência a Jesus. Mateus 5, 1 a 12, vai falar sobre essa não precisa não, Isaac. Vai falar sobre as bem-aventuranças para o perfil dos súditos do reino. Humildes, mansos, misericordiosos, pacificadores. Ei, súdito do reino de Jesus, você precisa ler o Sermão do Monte. Você precisa passar um mês lendo só isso. Você precisa passar um mês, todo dia, meditando só nisso. Todo dia. Se você passar um mês lendo todo dia o Sermão do Monte, eu tenho certeza que você vai se tornar um homem mais manso, uma mulher mais mansa. Você vai se tornar mais humilde. Você vai se tornar mais misericordioso. Você vai se tornar uma pessoa mais pacífica. Amém, irmãos? E aí, o reino, ele tem um rei, ele tem um território, ele tem súditos, mas um reino, ele também tem suas leis. Fala comigo, o reino tem também as suas leis. Mateus 5, 7. As leis do reino são os princípios eternos revelados por Jesus no Sermão do Monte. Nele encontramos a essência da cosmovisão cristã, que molda o modo como enxergamos e vivemos no mundo. Porque vivemos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Vivemos nele, mas nós não somos dele. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Então, se eu sou um embaixador de Cristo, eu estou sobre esse governo, e aí todo reino tem leis, então eu preciso saber sobre essas leis do meu reino, da minha pátria. E todas as leis que diz respeito a esse reino aponta para o Sermão do Monte, aponta para Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, aponta para as parábolas lá de Jesus, aponta para os princípios, valores de Jesus, aponta também para, meu Deus, fugiu a palavra, não são princípios de Jesus, mas atributos de Jesus. Aponta para os atributos de Jesus. E aí, se não é eu, mas é Jesus vivendo em mim, então eu preciso saber e agir em conformidade com essas leis, com a lei desse reino, porque eu me submeti a esse reino, porque eu me debrucei, eu me reclinei, eu entendi, eu levantei as minhas mãos, me rendendo a esse reino, e aí eu entendi que eu preciso caminhar de acordo com as leis desse reino. Amém, queridos? Bem-aventurados os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, amar os inimigos, perdoar sem reservas, dar sem esperar retorno,
Não apenas evitar o pecado, mas buscar a pureza no coração. Meu Deus, isso é comportamento dos súditos desse reino. Esses princípios nos levam a viver uma humanidade cristã. Esses princípios, essas leis nos leva, queridos, a mudar as lentes pelas quais nós enxergamos esse mundo. Porque mesmo estando nesse mundo e não sendo desse mundo, eu enxergo aqui nesse mundo como no meu mundo. Por isso a cosmovisão do cristão, ela é do ponto de vista do reino, dessas leis. A forma como eu olho, como eu enxergo a vida, como eu enxergo o mundo, as pessoas, situações, circunstâncias, a forma como eu olho é segundo a cosmovisão cristã do reino. E aí, cosmovisão, cosmologia fala de um entendimento sobre um todo, sobre uma grandiosidade, por exemplo, sobre a criação, sobre tudo. E aí a cosmovisão cristã do reino fala sobre toda essa visão de como Cristo olha para tudo, para todos. E aí nós passamos a olhar como Cristo olha, a ver como Cristo vê, a agir como Cristo age, a ser como Cristo é. Meu Deus, irmão, meu Deus, isso precisa ser uma realidade no seu casamento, na sua casa, na sua faculdade, no seu trabalho, na fila de um supermercado, na fila de um pão, aonde for, meu Deus. Entenda, aonde você estiver, é um súdito do reino de Deus que está caminhando. Aonde você estiver, é um filho desse reino que está lá. Amém, irmãos? E aí, esses princípios nos levam a viver uma humanidade cristã, que foi como quando eu iniciei a palavra, eu falei sobre a humanidade. Lembram? Eu falei sobre a humanidade. Quanto mais eu me infiltro, mais mergulho nesse reino, quanto mais eu entendo o governo dele sobre a minha vida, mais espiritual me torno. E a minha humanidade, ela também vai na mesma proporção. Porque em todo momento que Jesus, no seu ministério, falou, por vários momentos, irmão, ele falava, olha, muitas coisas ele falava a respeito do nosso próximo, a respeito de alguém, sabe? Para nós amarmos o próximo, para nós cuidarmos dele, para nós carregarmos as cargas uns dos outros, para nós chorar com ele, para nós sorrir com ele, para nós fazer isso com ele. Então, eu entendo que nós damos frutos, não para nós mesmos, mas para o outro. Uma árvore não come do seu próprio fruto. Entende? Um pé de mangueira, ela não vai dar manga para ela consumir a manga quando cair no chão. É para alguém. Você foi criado para as boas obras, cujas quais Deus criou desde antemão, para que você andasse nelas. E essas obras, ela fala desses princípios, que vai dar frutos na sua vida, que vai frutificar. Na vida de quem? Sua? Não, do outro. Vai alimentar, vai frutificar em você, mas o alimento, esse fruto é para o outro. Porque é o outro que vai desfrutar da tua paciência, é o outro que desfruta da tua misericórdia, é o outro que desfruta da tua mansidão, é o outro que desfruta da tua bondade, é o outro que desfruta da tua benevolência, da tua, sabe, meu Deus, de muitas coisas que está relacionado aí com os princípios, com os valores, com, sabe, os atributos de Jesus. É os outros. Quando o Vicente vacilar comigo, é ele que vai receber o perdão. E aí eu aconselhando uma pessoa essa semana, irmão, e eu dizia para ela o seguinte: Ei, será que tu não entendeu
que essa mágoa que tu está guardando aí, o outro lá nem sabe que tu está tendo ela. O outro nem sabe que está doendo aí, que está te machucando. E tu está achando que por ter uma mágoa e um rancor, isso está amenizando. Isso não ameniza. Você acha que você vai descontar alguma coisa lá do outro lado, mantendo uma mágoa e um rancor aí dentro, mantendo uma inveja aí dentro? Não, o outro lado nem sabe que tu tem isso. O único prejudicado nessa situação é você mesma. Será que tu não entendeu? Que você não dorme, que você não tem paz? Você não entendeu que você está aprisionada no pecado? Porque orgulho, porque raiva, rancor, isso é pecado. Não, você não entendeu? Decida abandonar isso. Decida hoje largar isso. E aí essa pessoa, amém, pastor, e tal. Querido, então, essa cosmovisão transforma a nossa forma de ver as pessoas, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a justiça social, o perdão e o poder. Viver o reino é viver como sal da terra e luz do mundo, influenciando o nosso ambiente como o caráter de Cristo, com o caráter de Cristo. Uma ideia aqui. Em ser um termômetro, ou ser um termostato. O Dado sabe o que é um termostato, né, Dado? Um termômetro, ele só mede a temperatura, certo? Você pega um termômetro, põe ele aqui, ó, ele vai medir qual é a temperatura desse ambiente. Tu pega um termômetro com alguém que está com febre, põe aqui, vai medir quantos graus tem. Um termômetro só vai servir para isso, só para medir a temperatura. E aí, quando você não está inserido nesse reino, tendo esse governo sobre você, ainda que você tenha o hábito de, de ir à igreja aos domingos, de vez em quando fazer alguma coisa, ou ir a alguma coisa ali, outra acolá, você é uma pessoa que somente mede como um termômetro, só mede temperatura como um termômetro. Mas quando você entende que você está no reino, submetido a esse rei, entendendo o governo do Senhor sobre nossas vidas, você se comporta como um termostato. O termostato, ele não mede temperatura, ele muda a temperatura. Ele muda. E aí, o fato de você estar infiltrado, enraizado, alicerçado em Deus, no Senhor, enraizado mesmo, entendendo o reino, se submetendo, buscando estar no Senhor, não trabalhar para Ele, mas trabalhar com Ele, andar com Ele, entendendo a paternidade, entendendo, que você é filho, que você não é um órfão. Essa pessoa, aonde ela está, ela muda a temperatura do ambiente. Ela não só mede a temperatura, ela muda. Porque existe algo nela, dentro dela, que faz com que o ambiente onde você está mude. E aí no seu trabalho, você tem, as pessoas te veem com os olhos diferentes do Zé das couve acolá. Você é visto com um olhar de filho de Deus. Você é visto como um olhar de um súdito do reino de Deus. Você muda a temperatura, porque você tem os atributos, você tem os princípios, você vive os valores de Cristo, aonde você está. Então, aonde você está, com esses princípios, com esses valores, com esses atributos desse reino, que é desse rei, o ambiente onde você está muda. Às vezes um casamento conturbado, o homem se posiciona nessa forma, e o casamento muda, porque a mulher começa a enxergar algo diferente nele. Às vezes a mulher, ela muda, ela passa a andar nesse padrão, nessa forma,
o padrão, a ótica dela enxergar o mundo, as coisas, e principalmente a casa, o casamento dela, mudou. A ótica agora, as lentes como ela enxerga, é de acordo com a cosmovisão do reino. E aí o casamento muda. Um filho, quando se posiciona, quando ele dá um bom testemunho, o pai, a mãe percebe. E aí o pai, de repente, olhando para aquilo, eu sei porque eu vivi isso. Por várias vezes meu pai me buscou para pedir conselho, para se aconselhar, para conversar. Talvez você esteja vivendo como um órfão espiritual, irmão, sem identidade, sem propósito, desconectado do reino, sem a cosmovisão desse reino. Talvez você esteja guiando sua vida com a cosmovisão do mundo, buscando sucesso, poder, dinheiro, reconhecimento, tudo que você possa pensar, mas sem experimentar a paz, a justiça e a alegria verdadeira no Espírito Santo, que é o reino de Deus. A boa notícia é, irmão, que o reino está próximo. A boa notícia é que o reino está bem próximo. A boa notícia é que o reino está tão próximo como uma palavra na minha e na sua boca. Está tão próximo. Porque basta uma atitude sua. Basta um comportamento seu. Diga comigo, arrependimento. Arrependimento. A mensagem central do Evangelho de Jesus Cristo veio seguido dessa palavra: arrependei-vos. Arrependimento. E se ele falou isso, arrependei-vos, é porque ele estava falando para um povo que estava atolado no pecado. E hoje não é diferente. Hoje existem pessoas que estão afundadas no lamaçal de pecado. E aí, ela já se convenceu de que isso é normal. E aí está tudo bem ela ir no domingo na igreja, participar de alguma coisa e continuar assim, porque a mente já cauterizou, igual a Bíblia diz mesmo. Nos últimos dias, a mente dessas pessoas estarão cauterizadas. Você sabe o que é cauterizada? É como se fosse engessada. Ela se conformou com aquela vida. Ela se conformou com aquela situação, com aquela circunstância, com aquela forma de caminhar. E ela se convenceu de um nível tão grande que, tipo assim, ela acha que está tudo bem. Ela acha que se Jesus voltar, ela vai. Se fosse assim, irmãos, não teria por que Jesus ter falado da parábola das 10 virgens. Porque a parábola das 10 virgens fala que uma das 5, elas tinham sim luz lá nas suas lâmpadas. Elas tinham. Tinha lá um azeitinho lá que estava fumegando uma lampadinha lá ainda. Mas aquilo não é suficiente. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que tu vai dormir. E aí, quando você dormir, sabe o que pode acontecer? O rei chegou. O rei chegou. Me dá um pouco do teu azeite, me dá um pouco também, porque eu também preciso ir. Cara, mas não tem como te dar, não tem como eu fazer isso. Eu até gostaria, mas não tem como, porque pode faltar para mim. É melhor que você vá e compre. É melhor que você vá e compre. É tempo de você comprar, irmão, ouro refinado e vestes brancas. É tempo de você se arrepender da sua vida de pecado. É tempo de você se arrepender de uma vida medíocre no reino. É tempo de nos arrependermos. E é tempo de nós nos aprofundarmos no reino. É tempo de nós mergulharmos no reino. Entender o reino verdadeiramente e mudar verdadeiramente para uma vida santa. Porque o Senhor, Ele só vai aceitar com Ele quem é santo. Porque a palavra de Deus diz que sem santidade é impossível ver a Deus. A palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade é impossível ver a Deus.
É por isso, meu irmão, que vai haver um dia que Jesus vai dizer bem assim, ó: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Vem, filho, eu sei quem é você, eu entendo, eu sei quem é você, eu te conheço. Vem, filho, entra no gozo do teu Senhor. Vem, Ramon, vem, Vicente, entra no gozo do teu Senhor. Mas a gente sabe que também vai ter uma palavra que vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim, porque eu nem te conheço. Eu não sei nem quem você é. Senhor, como assim? Você não está entendendo. Eu fui tantas vezes nos domingos na igreja. Eu participei tantas vezes de retiros. Eu entreguei cestas básicas. Eu participei de um projeto chamado Sementinha. Ah, Senhor, como assim? Eu participei de seminários. Eu preguei o evangelho. Eu até expulsei demônio, Jesus. Aí Jesus vai falar: eu não te conheço. Afasta de mim, porque eu não te conheço. Assim, essas pessoas estão entrando nas bordas sem as vestes nupciais. Precisa ter vestes nupcial, irmão. Precisa ter vestes santas. Precisa realmente ser de Deus. Não é só uma fachada, porque não tem como ser diferente. Já está consumado, já está escrito, já foi. Tetelestai. Já está tudo feito. Não tem, sabe? Já está tudo feito. Já está tudo pronto. Tudo que precisou ser feito já foi. Fique de pé, meu irmão.